Com base no diálogo de Jesus com Pedro após a ressurreição, o pastor quer falar algumas coisas sobre o amor com base em duas palavras gregas usadas no Novo Testamento. Talvez você não esteja muito acostumado a essa interpretação a respeito do amor, mas eu creio que vale a pena você pensar um pouco nesse assunto. Eu digo para você que para mim foi libertador entender que em grego, no Novo Testamento, existem duas palavras para amor. Muito bem, após a ressurreição, Jesus aparece a terceira vez aos discípulos. Se você não considerar o aparecimento dele a Maria Madalena, então você vai ver que Jesus aparece em seguida a sua ressurreição aos discípulos. 8 dias depois ele aparece uma outra vez, e nesta é a terceira ocasião em que ele aparece junto ao mar da Galileia, no amanhecer, e ele está se alimentando, e ele convida os discípulos a participarem desse de jejum. É claro que ele também fala para os discípulos lançarem a rede no lado direito do barco, e eles pescam 153 grandes peixes, né? Esse é o momento em que Jesus vai restaurar, vai revitalizar, vai renovar o seu chamado aos discípulos para poderem pregar o evangelho, serem missionários. Mas no diálogo que Jesus tem com Pedro, ele pergunta assim: Pedro, ou Simão, filho de João, ou Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que esses? E Pedro diz: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mais uma vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses? Ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus repete então o chamado, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez, Jesus pede para Pedro se ele o ama. E Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Você sabe que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o amava e o convida a apacentar as suas ovelhas, renovando o seu chamado a despeito de Pedro haver negado seu mestre 3 vezes e estar envergonhado com aquilo. Talvez você pudesse pensar assim: olha, Pedro não deveria ter uma outra oportunidade. Mas Deus é um Deus de misericórdia, de bondade, que convida as pessoas para o seu trabalho, a despeito de eventualmente cometerem algumas falhas. Mas nesse diálogo aí em que Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, Jesus usa a palavra agape ou agapau. E Pedro responde que o ama dizendo a palavra filéu, né? E 2 vezes Jesus pergunta usando a palavra agape, e a terceira vez Jesus pergunta para Pedro usando a palavra filéu. Né? Então, agape tem que ver com amor incondicional, como o amor de Deus por nós. E filéu tem que ver com o sentido da amizade, da convivência. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama acima de todas as coisas, com amor incondicional? Pedro agora não estava tão confiante como quando ele disse para Jesus que daria a sua vida por ele, e Jesus o havia advertido que ele o iria negar 3 vezes antes que o galo cantasse. Muito bem, Pedro então não usa a palavra ágape, né? E você tem que pensar o seguinte: bom, mas Jesus não falava em grego. Possivelmente a expressão que era usada por Jesus e por Pedro em aramaico, onde provavelmente deve ter sido o diálogo, né? João interpreta que há uma diferença na resposta de Pedro. Talvez Pedro dissesse desta maneira: Senhor, o Senhor sabe que eu sou teu amigo, o Senhor sabe que nós temos uma boa convivência. Né? Então, mas quando você lê o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, há essa distinção, certo? Então Jesus pergunta para Pedro: você me ama mais do que esses? A palavra agapau. A resposta de Pedro é: Senhor, eu o amo como filéu, como um amigo, como alguém que tem sentimento, nós temos uma convivência. Jesus insiste, pergunta para ele: Pedro, você me ama incondicionalmente? Agapau. Pedro diz: eu te amo como um filéu. Jesus então pergunta pela terceira vez, ele não usa mais a palavra agapau, ele usa a palavra filéu. Pedro, então é com filéu que você me ama? E Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe tudo. Eu não vou dizer que vou fazer. E Pedro tem uma humildade ali, porque ele lembra de quando ele negou Jesus. Ele fala: Senhor, o Senhor sabe tudo. Eu amo como filéu. Né? Por que eu disse que é libertador saber isto? Vamos pensar algumas coisas aqui. Em São Mateus 5,44, Jesus diz que nós devemos amar nossos inimigos. A palavra que Jesus usa ali é agape, ou agapau. Veja, amar os inimigos não significa trazê-los para o nosso ciclo de intimidade e de amizade. Como escreveu como escreveu Paulo em Romanos, buscando um texto que está em Provérbios, ele fala: se o teu
inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, e você vai amontoar assim brasas vivas sobre a sua cabeça. Aquele que é nosso inimigo, ele deve ser cumprimentado se passar por nós, deve ser alimentado se estiver com fome, se estiver com sede, deve receber água. Em Êxodo capítulo 23, verso 4 diz: se você vê o boi ou o jumento do seu inimigo desgarrado, você deve trazê-lo de volta. Se você vê o jumento sob a carga que ele carrega, você deve tirá-lo dali, mesmo que seja uma pessoa que te odeia. Então veja, amar as pessoas, amar até o inimigo é algo que está acima do que envolve sentimentos. É um princípio, é uma atitude. Por outro lado, esse princípio, essa atitude, quando praticado, não significa que o nosso inimigo tem que conviver no nosso ciclo íntimo de amizade. Podemos até ganhá-lo para Cristo e as coisas podem mudar, mas no contexto de inimizade nós precisamos também saber nos preservar. Você lembra da história do rei Ezequias, que está em Isaías capítulo 38? Quando a comitiva babilônica vem para visitá-lo após a sua cura, e ele mostra todos os seus bens, suas riquezas, seus tesouros, suas armas. E o profeta Isaías diz: eles vão voltar depois para saquear tudo. Então, amar como princípio é ajudar a todos aqueles que precisam de nós, quer sejam amigos, quer sejam inimigos. Isto é amar como princípio, agapau. Mas não quer dizer que o nosso inimigo tenha que vir para o nosso ciclo de intimidade, como filéu. Mas agapau está acima de filéu. A despeito de sermos maltratados, perseguidos, nós devemos orar pelos que nos perseguem e ajudar aqueles que precisam de nós. Sejam bem-vindos, alunos e professores da Escola Sabatina. A lição desta semana tem como título Epílogo, Conhecendo Jesus e a Sua Palavra. Então, esta é a última lição da série deste trimestre, que tem como título Temas do Evangelho de João. Vamos continuar, então, com o diálogo de Jesus com Pedro. Então, Pedro está seguindo a Jesus e ele vê João, ele fala: o que vai ser desta pessoa aí? O que vai ser dele, de João? E Jesus fala para Pedro: olha, se eu quero que ele viva até que eu venha, isso não é uma preocupação sua, você tem que me seguir. Bem, aí é uma questão interessante, né? Primeiro porque Pedro está preocupado com seu irmão João. Ele tira o foco de Jesus. E sabe, quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus, nós passamos a ter problemas. E Pedro já havia vivido uma situação que pode ilustrar isso. Lembra quando Jesus estava andando sobre o mar da Galileia? Neste mesmo mar em que eles estavam pescando após a ressurreição de Jesus, quer dizer, eles estavam voltando para as suas atividades materiais, e quando você tem esse chamado de Jesus para Pedro, me permite ainda voltar a esse assunto, quando você tem a renovação do chamado de Jesus para Pedro, é também para os discípulos, porque Jesus fala para que eles joguem a rede do lado direito do barco, e eles pegam muitos peixes, né? Mesmo não tendo pegado nada até então. Isso faz lembrar que está em São Lucas capítulo 5, quando Jesus faz o chamado para os seus discípulos não mais segui-lo de forma intermitente, mas segui-lo diuturnamente no seu último ano e meio de ministério, né? Então Jesus, quando está renovando o seu chamado para Pedro, dizendo para que ele apacente as suas ovelhas, ele também está renovando o seu chamado aos discípulos, dizendo: olha, vocês são pescadores de homens e vocês devem continuar nesta missão. Eu ressuscitei, o plano da ressurreição está completo, o plano da salvação está completo, agora vamos avançar, vamos para a missão, né? Mas Pedro então pergunta para Jesus, né, o que seria de João. Ele fala: olha, se eu quero que ele viva até que eu volte, e não é preocupação sua, você deve me seguir. Então eu estava dizendo a vocês, lembra aquela ocasião em que Jesus estava andando sobre o mar da Galileia e Pedro falou: se é o Senhor, me manda andar sobre as águas, me manda ir até você, e ele vai até Jesus. Em um determinado momento ele tira os seus olhos de Cristo e olha para os discípulos. E uma onda, né, o mar estava tempestuoso ali, e uma onda o encobre dele enxergar a Jesus quando ele volta o seu rosto em direção a Cristo, né, e ele começa a afundar. E assim acontece com a gente: quando deixamos de olhar para Cristo, nós começamos a afundar espiritualmente, né? E nesse sentido é que nós devemos então manter o nosso olhar em Cristo e não nas outras pessoas, não nos outros discípulos. Correu então um boato de que Jesus iria voltar antes que João pudesse morrer, e o próprio João escreve no seu evangelho, na sequência desse texto, dizendo o seguinte: olha, Jesus não disse
que ele iria estar vivo quando Jesus fosse voltar. Mas vocês sabem que acontece uma crise na igreja quando João morre, porque muitos ainda entendiam assim, que Jesus havia dito que João estaria vivo e antes que João morresse, ele iria voltar. E aí nós temos um problema, o problema da interpretação do texto bíblico. Sabe, às vezes nós podemos interpretar de forma equivocada aquilo que Deus quer nos ensinar. Quando você vai ao sermão da montanha, ao sermão da montanha não, quando você vai à experiência de Jesus, sendo tentado pelo diabo, né? E nós vamos avançar um pouquinho mais nesse assunto. Quando você vai para a experiência de Jesus sendo tentado pelo diabo, Satanás cita um texto bíblico e tira uma parte dele. Satanás cita Salmo 91, versos 11 e 12, para tentar Jesus usando um texto bíblico, quer dizer, mudando a interpretação da palavra de Deus. Nós vamos voltar daqui a pouco para esse tema. Mas quando Jesus fala para nós, para Pedro, que ele mantenha o seu olhar nele, que Pedro não se preocupe com João, eu queria abordar um outro aspecto aqui, não somente manter o olhar em Cristo a despeito daqueles que conosco estão seguindo a fé, mas eu queria tratar com você a respeito da decepção e da maturidade. Mantermos os olhos fixos em Cristo envolve nós passarmos por experiências, às vezes, desagradáveis e difíceis. Às vezes, nos decepcionarmos. Podemos nos decepcionar com o pastor da igreja, podemos nos decepcionar com os irmãos de fé, podemos nos decepcionar com o próprio Deus, se Ele não faz as coisas como nós imaginávamos que Ele deveria fazer, e nós vamos tratar ainda nessa lição sobre esse assunto, e podemos nos decepcionar conosco mesmo. A maturidade vem depois da decepção. É depois dessa decepção que nós decidimos se queremos manter nossa fé em Cristo ou não. Então nós temos que ter o cuidado de manter sempre o nosso olhar em Cristo para evitar afundarmos no mar desta vida, nos seus problemas, as suas lutas, as suas vaidades e esquecermos de Cristo. Muito bem, então aqui na parte de terça-feira, na lição da Escola Sabatina, fala sobre Jesus, a luz do mundo, e nós vamos voltar então àquele texto do Salmo 91, versos 11 e 12. Mas primeiro pensarmos que na lição está sendo tratado que Jesus é a luz do mundo e vários textos são apresentados na parte de terça-feira. Eu queria lembrar com você o que está em São João 3, verso 19, onde diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus disse: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O Evangelho de João também fala que João Batista testificava da luz. Ele não era a luz, mas testificava da luz. Esta luz é Jesus, e aí por que ele é a luz? Porque ele nos traz o conhecimento de quem é Deus. Em São João 1, verso 18, diz que o unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, Jesus é a luz porque ele é a representação maior de quem é o Pai para a humanidade. E aí, então, eu gostaria de pensar com você na palavra que aparece aí, o fez conhecer ou revelou, a palavra aí, exegesiomai. Essa palavra em grego, exegesiomai, ela tem a sua origem, nós já tratamos na lição passada, né, na palavra exegese. Por que eu estou voltando a esse texto? Porque quando nós tratamos da Bíblia Sagrada, quando nós tratamos da Palavra de Deus, o ponto mais importante é a interpretação. Então, Jesus revela o Pai, ele dá a verdadeira interpretação do Pai. Você sabe que exegese é o termo que se usa também teologicamente no estudo da Bíblia. Exegese é extrair aquilo que há no texto bíblico de informação para a nossa formação espiritual. Então, todo leitor da Bíblia deve praticar a exegese, estudar o texto bíblico, ver o sentido dele, o que Deus quer dizer para nós, o que Deus quer revelar para nós por meio da sua palavra. Mas você sabe que existe uma palavra muito parecida com exegese? É a palavra exegese. Exegese é você extrair o que o texto bíblico tem de informação para nós. E exegese é quando o pesquisador coloca os seus conceitos, os seus conhecimentos, as suas ideias, as suas concepções no texto em que ele está lendo. Então, exegese é extrair do texto bíblico a informação que Deus trouxe para nós.
Exegese é eu confundir o texto bíblico, é eu colocar as minhas informações, as minhas concepções naquilo que está na interpretação do texto, que na verdade não está nele. Muito bem, quando o pastor citou o Salmo 91, versos 11 e 12, estava tratando justamente da ocasião em que o diabo tentou Jesus. E como que o diabo tentou Jesus? Usando textos bíblicos. Por que o pastor está falando isso? Voltando à questão da interpretação, voltando à questão da luz do mundo. Veja, o Salmo 119, verso 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que a Bíblia é a luz para o nosso caminho? Porque a Bíblia fala de Jesus e Jesus é a luz para o nosso caminho. Lembra o que ele falou? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então agora nós vamos relacionar o texto do Salmo 91, versos 11 e 12. Porque Jesus fala que o diabo é o pai da mentira. Então, a luz está relacionada com a verdade bíblica. E as trevas está relacionadas com as inverdades pregadas por Satanás, desde quando ele disse para Eva no jardim, certamente não morrereis. Quando o diabo vai tentar Jesus, ele usa alguns textos bíblicos. E quando ele quer que Jesus se atire do alto do monte para que os anjos o protejam, ele usa um texto bíblico. Salmo 91. Só que quando ele fala que os anjos seriam enviados para proteger, para não tropeçar em pedra alguma, ele tira a parte do texto que diz para que te guarde em todos os teus caminhos. Leia lá o Salmo 91, versos 11 e 12, e compare com a tentação que Jesus sofreu, que está em São Mateus capítulo 4. E você vai perceber nitidamente que o diabo tira uma parte do texto para dar uma outra interpretação e fazer com que Jesus se colocasse em risco desnecessariamente, provocando a Deus ou provando a Deus. E aí, então, eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto. Nós devemos interpretar a Bíblia e praticar a Bíblia conforme a interpretação que a própria Bíblia dá a respeito de si mesma. Vamos avançar então no estudo da lição da Escola Sabatina. Vamos tratar então do tema que é trazido nesse encerramento, sobre aquele oficial do rei Herodes Antipas, né? É a menção daquele homem que vai até Jesus e diz para ele que o seu filho está doente. E Jesus fala: se vocês não verem sinais e milagres, vocês não vão acreditar em mim. Então Jesus aqui faz um desafio para aquele homem. Ele entende que aquele homem está procurando exercer fé, mas é uma fé imatura. E Jesus está demonstrando para ele que para acreditar em Cristo não é necessário exigir sinais e milagres. Veja, nós temos a palavra de Deus, nós temos evidências do amor de Deus. O Salmo diz que a terra está cheia da glória de Deus. Nós temos que ter o cuidado para, ao aceitarmos a Cristo, o aceitarmos de forma integral pela fé. Não ficarmos colocando condicionantes que demonstram muito mais os nossos interesses particulares, privados, nosso egoísmo, do que o exercício de fé. É claro que a fé não é crer em algo que é ilusório, né? É imaginário. Deus dá evidências para que a pessoa exerça a fé. Deus dá evidência de que Ele existe e de que Ele é galardoador dos que o buscam. Mas ficar colocando obstáculos no caminho, pedindo sinais, é pelo menos demonstração de fragilidade da fé. Não é de incredulidade, mas seria de fragilidade da fé. E aqui eu queria pegar com você dois aspectos, tratar com você dois aspectos. Primeiro, sobre crer na palavra e a teologia do desespero e da prosperidade. E depois, a diferença entre fé e presunção. Crermos na palavra de Deus envolve nós aceitarmos aquilo que está na palavra de Deus, mas não partirmos para a teologia do desespero, que era a teologia daquele homem. Eu estou em desespero, estou em miséria, estou desempregado, estou doente, estou enfrentando uma provação muito grande na minha vida. Senhor, se o Senhor resolver esse problema, eu vou aceitá-lo. Isto é exercer fé.
Teologia da prosperidade. Olha, se você acreditar em Deus, você não vai ter mais doença, você vai ficar rico, próspero, sua vida vai melhorar, nenhum tipo de adversidade. E lembre-se, Jesus falou, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Qual dos discípulos morreu milionário? Como o próprio Salvador morreu, colocado na cruz do Calvário. Então vamos pensar que aquilo que pode ser uma demonstração de fé é, na verdade, um obstáculo à fé, a intervenção divina em nossa vida. A teologia do desespero, a teologia da prosperidade, são teologias materiais, não são teologias bíblicas. Muito bem, eu queria falar com você um pouquinho sobre a diferença entre fé e presunção. Fé é cumprir com aquilo que Deus pede de nós e então exigir ou pedir a Deus que cumpra suas promessas. Presunção é nós não obedecermos a Deus, é não aceitarmos a Cristo, é não fazermos a sua vontade e ainda assim requerermos que Ele cumpra suas promessas em nossa vida. Muito bem, estamos chegando à parte final então da nossa lição. O texto base agora é São João 12, verso 32, quando Jesus fala, eu quando for levantado, todos atrairei a mim. Então nós já tratamos sobre o fato de dizer que ele foi levantado, e isso tem que ver com a crucifixão, porque o judeu normalmente condenava ao apedrejamento, ou, segundo alguns, até a forca. E Jesus fala, todos atrairei a mim. Eu queria, nesse momento, ler com você um texto de Ellen White. Ela escreve assim, o pecador pode resistir a este amor, pode recusar a deixar-se atrair a Cristo, mas se não resistir, será atraído para Jesus. O conhecimento do plano da salvação o conduzirá aos pés da cruz, em arrependimento. Caminho para Cristo, página 19. Ellen White, então, está corroborando com o texto bíblico, contribuindo com o texto bíblico, dizendo que nós somos atraídos por Deus. Jesus falou que o Espírito Santo, quando viesse, iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos atrai. Paulo escreveu, acaso você escreve que é a longanimidade de Deus que o leva ao arrependimento? João escreveu uma de suas cartas, porque Deus nos amou primeiro. É o amor de Deus, é a atitude de Deus, é aquele que envia o sol e a chuva para bons e maus, que leva as pessoas ao arrependimento. Esta é a obra de Deus. E como disse um autor no passado, é difícil se perder. Para nós perdermos a vida eterna, embora para alguns possam pensar assim, olha, é difícil se salvar, nós estamos partindo dessa ideia de que é difícil se perder, porque Deus já fez tudo para a nossa salvação, a morte de Cristo na cruz do Calvário, Ele envia o Espírito Santo para nos convidar, para nos chamar, para aceitar pela fé o sacrifício de Cristo. É difícil nos perdermos. Nós precisamos resistir à voz do Espírito Santo. Nós precisamos lutar a vida inteira dizendo não para Deus, para que, enfim, nós venhamos a nos perder, a sermos condenados à pena do fogo eterno. E já estudamos sobre a expressão fogo eterno, né, nesta série da lição, não é? Então, veja, o amor de Deus é o que nos atrai. Ellen White disse, olha, o ser humano pode resistir, mas se ele não resistir a esse amor, se ele recusar deixar-se atrair por Cristo, mas se ele não resistir, ele será atraído a Jesus como Salvador e o conhecimento do plano da salvação o conduzirá aos pés da cruz em arrependimento. Então Deus faz tudo para que nós alcancemos a salvação. Por fim, São João 15, verso 5 diz, né, que eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a lição encerra falando sobre a santificação. Então nós somos justificados por Cristo. Então quando a Bíblia fala de nós sermos atraídos a Cristo, nós somos atraídos ao arrependimento. Nós confessamos nossos pecados, somos perdoados. Isto é justificação pela fé. É isso que Paulo trata no início da sua carta aos Romanos. É o Cristo colocado na cruz, pagando os nossos pecados, morrendo em nosso lugar e nos dando a salvação. Agora em São João 15, verso 5, a ênfase está na santificação. É o ramo que está ligado à videira e ele permanece vivo. Jesus fala permanecer nele. Qual é o segredo da santificação? É permanecer em Cristo. E como nós permanecemos em Cristo? Permanecemos em Cristo, estudando a sua palavra, orando a Ele, tendo consciência da sua presença em nossa vida. Qual o segredo da santificação? Porque sem mim nada podeis fazer.
Nós dependemos de estar em comunhão com Cristo para uma vida de obediência. Nós não obedecemos para sermos salvos. É porque nós somos salvos em Cristo Jesus e como consequência dessa comunhão com Ele que nós obedecemos. Por fim, lembramos Filipenses 2, verso 13. Deus é quem opera em vós, o querer e o efetuar. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de termos estudado grande parte dos textos do Evangelho de São João. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aceitarmos a Cristo. Que esses sinais que foram demonstrados, escritos, para que nós pudéssemos crer que Cristo é o Filho de Deus e o nosso Salvador, possa de fato fazer efeito em nossa vida. E assim como Pedro e os discípulos se tornaram missionários, pregadores do Evangelho, que nós também possamos fluir abundantemente desta água da vida que um dia saciou a nossa sede, anunciando aos outros o amor e a volta de Jesus. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.